Olá, bom dia, um grande abraço para todos. Viva o Tremendão da Serra, tricolor, campeão, parabéns, depois também de 11 anos, né? Que continue sempre assim, parabéns. Vamos, nesse terceiro domingo da Páscoa, meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá se aconteceu nestes últimos dias?" Ele respondeu: "O que foi?" Os discípulos lhe disseram: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e o encontraram como as mulheres tinham dito. Ele, porém, ninguém viu." Quando Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou do pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham conhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Meus amigos e minhas amigas, a comunidade cristã hoje acredita em Jesus ressuscitado justamente pela transmissão, não simplesmente pela oralidade, mas sobretudo pelo testemunho de fé que muitas pessoas fizeram a experiência com o ressuscitado. Não foi muito assim no início, porque as pessoas tinham dificuldade de acreditar no ressuscitado. Era preciso fazer a experiência. Madalena e as outras Marias, mulheres, depois os discípulos, João, Pedro e os outros, e ainda assim Tomé duvidou, conforme vimos no Evangelho da semana passada. E hoje 2 discípulos estão no caminho. O caminho é símbolo de toda a nossa vida. A nossa vida consiste no caminho, e é neste caminho que o Senhor ressuscitado se nos encontra e também nos explica as Escrituras, abrindo-nos o coração para compreendermos o significado de toda a sua trajetória entre nós. Mas os discípulos ainda estavam como que cegos. De tristes que estavam, fizeram um gesto de ternura: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Eis aí uma grande prece: Senhor, sem tua presença tudo é noite, tudo é escuridão, tudo é incerteza. Com tua presença tudo se faz luz. Jesus aceita o convite, senta-se e passa a ser o anfitrião. Estamos na celebração eucarística. Quando Jesus parte o pão, os discípulos o reconhecem. E Jesus some, desaparece, para nos dizer: olha, a palavra explicada e a Eucaristia, pão partilhado, são sinais visíveis da presença do ressuscitado.
Na Eucaristia se dá a plenitude da presença do ressuscitado. Não precisamos de mais nada, de nenhuma experiência de visão. Não precisamos ver, basta sentirmos a sua presença através de tantos sinais. Por isso, peçamos ao Senhor da Luz que nos dê a graça de sermos verdadeiramente capazes de dar testemunho do ressuscitado, para que outras pessoas, pela força do nosso testemunho, possam verdadeiramente acreditar e também se tornarem seguidores nesse caminho de vida plena, de vida eterna. Rezemos por todas as pessoas que nos pedem orações. Quero rezar de modo especial pela CNBB, que está reunida em assembleias, a Assembleia de número 60, 60ª Assembleia, perdão. E nós vamos também rezar por Neuza e Jackson Almeida. Quero rezar também pedindo a Deus pela saúde de Dora de Dalva, pela saúde de Dora de Josa, também Brás Peruque, Marina, Marli Barbosa, Carlos Venceslau, Gildete, Lenice Lima Nunes, Ronaldo Rezende, David, Elisângela, João de Frango, João de Marinho, Silas, Augusto, Walter, Antônio Gonçalves, Davi da Luz, também a família de Dora e Titico, que tiveram uma grande perda nesses dias. Força, coragem, Deus é bom. Também vamos rezar pedindo ainda pela saúde de Ayrton, Jeová, Aparecida e Denise. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Vida e missão, Jerônimo Peixoto. Um beijo no coração. Um grande abraço para a comunidade do Grajaú, para a Rádio Jubileu. Felicidades a todos. Bom domingo.